Como ligar uma contactora? É isso que nós vamos ver no nosso vídeo de hoje. Vamos lá para o nosso vídeo, no nosso canal Elétrica, Dicas e Variedade. Nós ficamos de mostrar para vocês como é que a gente liga uma contactora. E em que situações nós vamos aplicar esse tipo de ligação. Há algumas videoaulas atrás, a gente viu que a gente poderia ligar uma bomba diretamente sem usar uma contactora, usando a chave boia, tanto a superior como também a inferior, mas no exemplo que a gente não usava isso aqui, ó, nós não usávamos a contactora. Só que em algumas situações nós vamos precisar usar a contactora. Que situações é essa? A gente vai falar em que exemplo específico a gente precisa usar essa contactora. Mas vamos ver como é que nós fazemos esse tipo de ligação. Ligar uma contactora de uma maneira simples. Existem vários modelos de contactora, falando um pouquinho sobre ela. Tem a questão da potência. Tem contactoras que são maiores, como essa aqui. Outras contactoras são menores. E vai tudo de acordo com a potência do motor ou do aparelho que vai ser ligado. Então vamos lá, como é que a gente liga essa contactora? Nós vamos ter a nossa alimentação, vamos colocar aqui uma alimentação, nesse exemplo, em 220 volts. 220 volts. Aqui está representando a nossa contactora, chave contatora, não importa, é a mesma coisa. Vamos usar a expressão contactora. Aqui nós temos na entrada dela L1, L2 e L3. Uma contactora trifásica. L1, L2, L3 está se referindo à entrada da tensão. E aqui embaixo nós temos T1, T2 e T3. É a que vai sair para o motor. E temos também o que vai fazer o fechamento dela. Temos o A1, a bobina. É a bobina, quando ela é energizada, que faz o fechamento da contactora. E aqui A2. Então a gente vai entender um pouquinho como é que é o funcionamento desse componente elétrico. Vamos colocar aqui o que seria a nossa bomba ou o nosso motor. Vamos desenhar aqui o que seria o nosso motor. Vamos usar o exemplo aqui de uma bomba. Pode ser outra coisa? Pode, não importa. Nessa situação aqui, vamos usar como se fosse uma bomba trifásica. Vamos botar aqui MB, motobomba. Então vamos lá. Como é que a gente faria essa ligação? Eu vou apagar aqui para poder ficar melhor. Vamos puxar aqui a linha de alimentação. Então vamos lá. 220 trifásica. 220 três fases. Então trifásica. Vamos colocar aqui a terceira fase. Então, essa primeira fase, que é a alimentação de força, que ela entra no L1, no L2, no L3, sai no T1, T2, T3 e vem para a bomba. Aí a gente vai entender como é que é feito o fechamento. Então, primeiramente, essa alimentação vem de um quadro de distribuição. Lá nesse quadro de distribuição tem um outro disjuntor de proteção. Vamos ver aqui em relação ao circuito como é que nós fazemos o fechamento dessa contactora. Como é que nós ligamos essa contactora. Aqui, dessa fase L1, entramos. A L2, é simples, coisa simples. E a L3, ó, pronto. Já alimentamos a entrada da contactora. Agora vamos fazer o fechamento de saída. Ainda não está na parte de comando. Se fosse para botar essa bomba para funcionar, ela não iria funcionar ainda. Mas vamos chegar lá. Então vamos agora para
saída T1, T2, T3. Ligamos aqui no T3. Vamos. Ligamos o T2. E ligamos o T1, T2, T3 ligado. Então, a parte de força ela está ligada. Porém, a parte de comando ainda não está energizada. Essa bomba aqui, se a gente tivesse aqui um reservatório inferior, vamos colocar aqui esse exemplo só para a gente pegar um entendimento maior. Essa parte aqui da sucção, vindo com reservatório inferior, válvula de fundo, tanque cheio, olha aí. Agora, vamos entender aqui nesse exemplo, se a gente fosse colocar como uma partida direta. Vamos ver em outra aula, se a gente fosse colocar com comando de boia, que normalmente é feito com comando de boia. Tem a boia do reservatório inferior e tem a boia do reservatório superior. Se a gente fosse colocar aqui com simplesmente um comando de um disjuntor, para a gente liga e desliga manualmente, seria dessa forma. Vamos aqui deixar o nosso disjuntor já de espera. Vamos pegar aqui a nossa alimentação, por exemplo, do L1. Essa mesma fase aqui do L1. Vamos alimentar uma perna da bobina. A bobina, por dentro, ela se consiste assim, ó. Enrolado e vem até o L2. Aqui tem um parafusinho, o outro parafusinho para poder fazer o fechamento. Quando elas são alimentadas, nesse exemplo aqui com 220, essa bobina cria um campo magnético, sim, exatamente, cria um campo magnético, fazendo o contato dela se acoplar aqui, ó, ao fechamento da entrada com a saída. Bate a entrada com a saída. E aí a tensão de entrada sai para o aparelho que vai ser ligado. Nesse exemplo aqui seria uma bomba. Então, para fazer esse fechamento aqui de maneira simples, vamos pegar o entendimento da coisa. Vamos lá. Como é que seria para a gente fazer esse fechamento? Aqui nós já estamos com um disjuntor. Lembrando, nesse exemplo, nós vamos fazer o fechamento dessa contactora num comando direto, numa ligação manual. Esse disjuntor aqui, vamos usar, por exemplo, um disjuntor de 20 amperes, para fazer essa partida de forma manual. Quando você vai fazer esse tipo de instalação, na maioria das vezes, não podemos dizer que 90% ou mais das vezes, é com a chave de comando, a chave de boia superior e a chave de boia inferior. Como a gente vai pegar um pouquinho a princípio o entendimento da coisa, vamos fazer como se a gente fosse ligar, simplesmente ligar o disjuntor, a contactora arma, a tensão de entrada passa, vai para a de saída, a bomba funciona e começa a jogar água. Então vamos lá. Lembrando, a 1 e a 2 é as perninhas da bobina. A bobina ela fica dentro da contactora. É um enroladinho de cobre, ali com um núcleo de ferro para poder criar esse campo magnético. Vamos pegar essa mesma fase aqui do L1, podemos fazer isso, e alimentar o nosso disjuntor. Já previamente deixei aqui. Vamos agora colocar a saída do disjuntor para o A1. A bobina você vai sempre você vai ver lá, A1 e A2. Tem contactoras que tem mais contatos. Por exemplo, essa daqui tem outros contatos chamados contato auxiliar, que em outra aula a gente explica um pouco mais sobre esse ponto. A ideia aqui é a gente fazer essa ligação dessa contactora de uma maneira simples. Então, já alimentamos A1, tem uma fase, passa pelo disjuntor no momento desligado, nesse exemplo, vai e chega numa perna da bobina. Aí a gente vai raciocinar agora o que é que precisaria para poder criar esse campo magnético, energizar essa bobina, para poder fechar
esse contato, depois de ela estar eletricamente energizada. Se a gente for reparar, já que temos uma fase aqui no A1, podemos colocar aqui como R, S, T, os nomes comumente dados à fase. Não vamos entrar nesse parâmetro no momento, depois a gente explica um pouco mais em outro vídeo essa questão do RST. Alimentamos A1. Vamos precisar agora alimentar o A2 para que possa a energia circular e criar esse campo magnético fechando a bobina. Se a gente colocar aqui, ó, essa mesma fase, vem e alimenta, não funcionaria. Não, exatamente. Não, por quê? É a mesma fase. Eu estou pegando a mesma fase, então não funcionaria. Fiz aqui só para a gente pegar o entendimento do erro. Que às vezes o eletricista, quando ele está fazendo esse serviço, nem só o iniciante, às vezes ele se passa e acaba colocando a mesma fase. A mesma fase não vai criar o campo magnético, não vai energizar a bobina da contactora. Então não podemos pegar jamais essa mesma fase aqui, no exemplo foi a fase T, para poder a gente energizar o A2, que é a segunda perna da bobina. Então vamos apagar aqui e colocar na fase correta. Por exemplo, temos aqui RS. Se eu colocar na S, funcionaria? Sim, funcionaria. Por quê? É uma fase diferente. Se eu pegasse esse A2, colocasse na primeira fase, na R, funcionaria? Sim, é outra fase diferente. Não vai funcionar se eu colocasse na mesma, na fase T. Então isso é um ponto que sempre precisamos ter atenção quanto a isso. Queria só falar um pouquinho aqui, vocês estão vendo aqui um pouquinho da sombra, né? Que estamos só ajeitando aqui essa parte do estúdio. Mas brevemente vai ser essa sombra. Vai ser essa sombra aqui, a gente pede até desculpa por essa sombra. Aí se você quiser acessar outros vídeos que nós temos explicando outros assuntos, e vamos ter muito mais ainda. Outros assuntos vocês podem acessar o canal aí, Elétrica, Dicas, Variedade, e vocês vão ver outros vídeos como ligar uma lâmpada. É, exatamente. Alguém pode dizer, como é que liga uma lâmpada? Tem gente que não sabe. É verdade. Quem está iniciando, às vezes quem está... uma pessoa que quer fazer isso, já tem uma noção de instalação elétrica, nós temos um vídeo mostrando de maneira segura como é que nós podemos fazer essa instalação. Quem quiser também ajudar o canal, vai lá na descrição, temos lá algumas opções de como você pode ajudar o canal para a gente produzir mais vídeos que vai fazer a gente ter um entendimento maior na área de instalações elétricas. Lembrando que nós temos vários anos de instalações elétricas, passando aqui um pouco do nosso entendimento, através de vários cursos adquiridos também, e na experiência prática de mais de 20 anos de carreira nessa área das instalações elétricas. Então vamos lá, se quiser deixar seu like aí, também pode compartilhar. Então, só voltando para o raciocínio, precisamos sempre, para poder energizar o tapete da bobina, colocar em uma fase diferente. Se fosse na R funcionaria? Funcionaria. Se fosse na S funcionaria? Também funcionaria. Na T não, porque é a mesma. É a mesma que estamos entrando no A1. Então, quando entra essa fase no A1, no exemplo aqui entramos na fase T, no A2 sempre vai ter que ser uma fase diferente. E aí funcionaria o nosso sistema. Bateríamos agora o disjuntor. Aqui seria como se fosse um dispositivo de manobra. Bateríamos a fase T vem, liberado pelo disjuntor, alimenta a bobina do A1. A bobina do A1 é energizada, ela já está diretamente ligada na bobina do A2, que é uma fase diferente, que é a S. Se a gente quisesse também aqui, poderíamos fazer com um entendimento mais simples, chegar aqui, porque esse circuito é tudo feito aqui dentro de uma caixa de comando. Vimos aqui, ó, desse mesmo borne aqui, ó, da fase S, e colocaríamos aqui alimentando a 2. E iria funcionar perfeitamente. Então, pessoal, fica aí esse exemplo de como a gente
pode ligar uma contactora de uma maneira simples, uma contactora trifásica. Não estamos falando aqui em relação à potência. Cada contactora dessa tem a sua potência, ela tem a capacidade dela em amperes, em quilowatt, em relação ao motor a qual vai ser ligado. Se a gente olhar aqui essa contactora, ela já é menorzinha, está aqui acoplado já um relé de sobrecarga. Se vocês quiserem entender um pouquinho como é que regula esse relé, nós temos também no nosso vídeo aí, no nosso canal, um vídeo mostrando como é que a gente regula esse relé de sobrecarga. O vídeo de hoje, essa videoaula, foi para mostrar um pouquinho sobre como é que nós ligamos uma contactora de uma maneira simples, um entendimento bem simples para o profissional que está iniciando e aqueles também que querem pegar uma dica a mais, porque a gente podemos ter anos de experiência, mas a gente nunca sabe tudo, né? Sempre a gente está aprendendo. Às vezes a gente aprende até mesmo com aquele ajudante que está trabalhando do nosso lado. Ele pode até não ter uma experiência tão grande como talvez a gente possa ter por anos de serviço, mas ele já estudou algo que pode agregar e que a gente não sabia. Então sempre a gente procura tentar termos uma mente aberta quando a gente está lidando com situações de trabalho, para poder cada vez mais a gente aprender. E o importante, quando a gente aprende, a gente também possa passar para as outras pessoas, para que elas possam também ter um entendimento. Os profissionais que estão se iniciando, eles também possam ter essa mesma oportunidade que a gente teve. E às vezes alguns dos profissionais que estão dos mais velhos não teve essa mesma oportunidade como está tendo hoje. Antigamente era mais difícil ter um entendimento das coisas em relação às instalações elétricas e também outras áreas. Então a ideia aqui do canal é a gente procurar sempre fazer um entendimento de uma matéria ou uma dica na área das instalações elétricas de uma forma simples. Vai ter vídeos um pouco mais direcionados para quem é profissional? Vai. Mas a ideia agora aqui é passar de uma maneira simples. Esse vídeo, por exemplo, foi um vídeo que a gente ficou devendo essa explicação de como é feito essa ligação de uma maneira simples de uma contactora. Lembrando que a contactora ela é usada, ficou antes de falar isso, em que aplicações? Quando tem uma edificação mais alta, que não pode fazer aquela ligação direta, automático superior, automático inferior, sem usar a contactora, fazendo a jogada aqui, por exemplo, de uma bomba bifásica ou uma bomba monofásica 127 volts. Uma trifásica não tem jeito, teria que usar realmente uma contactora. Sempre, dica extra, sempre que for colocar uma bomba trifásica ou um motor trifásico em relação ao comando, tem que ter uma contactora. Existe também outros dispositivos de proteção. Não vamos falar aqui nessa aula, para não ficar muito comprida, mas em outra aula a gente vai falar um pouco dos dispositivos de proteção, como por exemplo esse daqui, o relé de sobrecarga, para quando a carga ultrapassar o limite, desarma e protege a bomba. Então fica essa dica, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, se quiser ajudar o canal pode ir na descrição do vídeo. E valeu pessoal, até mais, até a próxima aula.